Olá, queridos irmãos, queridas irmãs. Esse é mais um estudo de O Evangelho segundo o Espiritismo, aqui através do canal Espiritismo Estudos para a Vida. Sejam muito bem-vindos ao nosso estudo. Nós continuaremos agora a estudar o capítulo 27 do Evangelho, que tem o título Pedi e obtereis. Continuamos a estudar sobre a prece. E o item que nós estudaremos hoje tem o título Eficácia da Prece. Esse item é composto por uma passagem do Novo Testamento, seguida por 7 parágrafos com as explicações de Allan Kardec. Esse tópico, portanto, aqui do capítulo 27, né? Eficácia da Prece, esse segundo tópico, vai até o subitem 8. Nós vamos estudar hoje os subitens 5 e 6. A gente vai dividir esse estudo desse tópico em duas partes. Então, a gente pode dizer que, de modo geral, a gente estuda nesse primeiro, ah, nesse, nesse tópico, né, eficácia da prece, a gente vai estudar justamente essa situação. A prece funciona? A prece tem eficácia? Senão não vale a pena a gente fazer, né? A resposta tem que ser positiva, né? É claro que ela tem eficácia, é claro que ela funciona. A gente vai ver hoje os dois argumentos de quem defende que não adianta orar. E depois a resposta de Allan Kardec é o primeiro desses argumentos. Isso nos ajuda a reorientar a nossa forma de pensar a prece e nos incentiva, claro, a adotar essa prática. Então, é, é isso que a gente vai ver nesse item, né? Kardec, de modo geral, Kardec ensinando para a gente que a prece funciona, que ela tem eficácia. E a gente vai, então, aprofundar um pouco esse conhecimento. Bom, ideia de continuidade. Nós estabelecemos no item anterior as condições primeiras para a gente fazer uma boa prece, as condições primárias, né? Bom, agora fica a pergunta, então, né? Essa ideia de continuidade. Tá bom, se a gente conseguir estabelecer em nós essas primeiras condições, a minha prece vai ser eficiente? Ela vai ter eficácia? Claro que sim. E agora a gente vai somar esses conhecimentos, né? Orientações básicas, orientações fundamentais. A gente soma isso à ideia de que a prece funciona, para que a gente assim possa se sentir mesmo incentivado a continuar nessa prática da oração e a desenvolver cada vez mais essa prática em nós. Então vamos lá. Estudaremos, como já dissemos agora há pouco, esses dois subitens aqui hoje, o subitem 5 e o subitem 6 do tópico Eficácia da Prece. Uma passagem curtinha, né, do Evangelho de Marcos que dá abertura ao item. Seja o que for que peçais na prece, crede que o obtereis e concedido vos será o que pedirdes. Então, vamos dar uma olhadinha com carinho nessa passagem, porque está sendo tratada aqui a prece no sentido de uma prece que traz um pedido, ou uma prece que leva um pedido a Deus. E o que o evangelista está nos dizendo é que se a gente tiver fé, se nós crermos naquilo que estamos pedindo, a gente vai obter, a gente vai conseguir. Deus concederá aquilo que nós estamos pedindo. Bom, é claro que a gente precisa ter uma clareza muito grande aqui nessa leitura, porque nós sabemos que se nós ficarmos pedindo a Deus, por exemplo, a vida eterna na carne, a vida eterna em um corpo físico, sempre jovem, bonito e saudável, é claro que Deus não vai conceder isso, porque nós temos uma lei que rege a natureza da nossa vida espiritual. Essa lei diz: você é um espírito imortal, você já tem a imortalidade, mas ela não é para ser vivida em um corpo
material. Ela é para ser vivida enquanto espírito. Viveremos em diversos corpos no decorrer do nosso progresso espiritual. Mas viver sempre no corpo, isso não vai dar certo, né? Então vejam só que é um princípio geral que o evangelista está colocando aqui no seu versículo, né? Capítulo 11, versículo 24, que precisa ser muito bem entendido. E é por isso que Kardec vai fazer um comentário um pouco mais longo e para poder trazer essas circunstâncias e explicar direitinho para a gente e para a gente poder perceber como é que a gente é atendido e que tipo de eficácia tem a prece para a gente. Então vamos lá. É quem conteste a eficácia da prece, com fundamento no princípio de que, conhecendo Deus as nossas necessidades, inútil se torna expor-lhas. Bom, e acrescentam os que assim pensam que, achando-se tudo no universo encadeado por leis eternas, não podem as nossas súplicas mudar os decretos de Deus. Então, nesse primeiro parágrafo, a gente tem já os dois argumentos das pessoas que é, falam contra a oração, que dizem que não adianta fazer prece. O primeiro argumento é o seguinte: Deus já sabe de tudo, então para que eu vou pedir para ele? Ele já sabe. Não há necessidade alguma de eu me expressar com Deus. O segundo argumento é: as leis de Deus já estão postas e elas são irrevogáveis. Como eu acabei de citar uma agora, né? Uma lei irrevogável é essa que diz que a gente não pode viver eternamente em um corpo material. É uma lei de Deus. Bom, as leis dele estão postas, são irrevogáveis, então não adianta pedir. Ele já sabe, não preciso pedir. A lei dele é irrevogável, não adianta pedir. Então, prece para quê? Esse tipo de pensamento, meus irmãos, olha só, nos impede de nos aproximarmos de Deus através do pensamento, porque a prece é isso, né? É o estímulo do pensamento que nos leva e nos eleva, se a gente quiser pensar assim, a Deus, que nos coloca em comunhão com o Pai Celestial. Então, olha só que é, esse primeiro objetivo que a gente tem aqui na prece de aproximarmos-nos de Deus se perde porque a gente está pensando que a nossa prece não tem eficácia, que ela não adianta, que ela não funciona. E notem que é, a simples posição daquele que ora como a gente viu no estudo anterior, que ora com humildade, apresentando perdão e recolhimento, pensando na caridade, essa simples posição já o aproxima de Deus. Então, por isso Kardec até coloca aqui que essa passagem do Evangelho de Marcos, que volta a nossa atenção um pouco mais para aquelas preces que são dirigidas em formas de pedidos. E a gente sabe que esse não é o único tipo de prece. Existe também a prece de louvor, por exemplo, aquela prece que não pede nada para Deus, que apenas louva. Senhor, meu Senhor, Criador de todas as coisas, inteligência suprema do universo, louvado seja por toda a eternidade. Pronto, uma prece de louvor. Então, esse primeiro parágrafo apresenta para a gente um pensamento problemático que coloca uma dificuldade para a nossa prece, que é esse tipo de argumentação, esse tipo de pensamento, né? Deus sabe tudo, não preciso pedir, ele já sabe. Deus já pôs as suas leis, não adianta pedir, porque as leis já estão vigentes, já estão vigendo. Agora Allan Kardec começa a responder a esse tipo de pensamento e, e agora ele vai responder aqui nesse segundo parágrafo ao primeiro tipo de argumento que foi colocado ali, né? Questão aqui, a gente já vai perceber agora que é voltada, como está aqui no grifo, às leis, né? Sem dúvida alguma, há leis naturais e imutáveis que não podem ser abrogadas ao capricho de cada um. Mas daí a crer-se que todas as circunstâncias da vida estão submetidas à fatalidade, vai grande distância. Então, como a gente pode perceber, a primeira resposta de Kardec é voltada
ao segundo argumento, a esse argumento que diz que Deus já pôs as leis, então não adianta pedir nada, porque a lei já está colocada, e aí pedir não vale a pena. Kardec está explicando para a gente, sim, existem leis naturais e imutáveis que não podem ser abrogadas, que não podem ser modificadas ao capricho de cada um, como essa da encarnação que eu citei agora há pouco. Só que isso não é tudo. Kardec escreve na sequência que nem todas as circunstâncias da vida estão submetidas à fatalidade. É isso que Kardec está nos explicando. A vida, na sua maior parte, é um livro em aberto para ser escrito, porque senão o ser humano não poderia fazer uso do seu livre-arbítrio. Né? Se a gente pensasse que tudo está programado, a gente teria um Deus que poderia ser até justo, falar assim para a gente: olha, você tem que passar por determinada situação como uma forma de expiação, como uma forma de prova, como uma forma de reparação daquilo que você praticou no passado. Em alguns momentos a gente poderia entender Deus como Deus justo dessa forma. Mas a gente não entenderia Deus muitas vezes como um Deus bondoso, como um Deus que demonstra para conosco misericórdia. Faltaria a suprema bondade, a suprema justiça, perdão, a suprema bondade somada à suprema justiça em Deus. Então a gente tem aqui, sim, leis postas, temos, mas a gente tem um poder soberano que é o poder de Deus. Então Kardec começa a desmontar o argumento assim, ele fala, nem todas as circunstâncias da vida são fatais, nem todas elas estão pré-programadas. A vida precisa ter abertura para a gente poder exercitar o nosso livre-arbítrio. Vamos seguir o texto. Se assim fosse, nada mais seria o homem do que instrumento passivo, sem livre-arbítrio e sem iniciativa. Claro, está tudo programado, eu sou então um joguete, eu sou uma marionete, né, se tudo for programado. Olha como segue o texto. Nessa hipótese, só lhe caberia curvar a cabeça ao jugo dos acontecimentos, sem cogitar de evitá-los. Não devera ter procurado desviar o raio. O que Kardec está querendo dizer com isso, né? Kardec está querendo dizer que, se fosse assim, do jeito que essas pessoas pensam, além da gente ser uma marionete, a gente não teria que ter atitude nenhuma diante da vida. A gente poderia simplesmente esperar as coisas acontecerem. Simplesmente assim. Porque está tudo programado, vai acontecer eu queira ou não. E todos nós sabemos que a vida não é desse jeito. Que se a gente sabe que a gente está numa tempestade que ela é ali repleta de raios, a gente tem que tomar certas medidas para não sermos atingidos. Porque se fatalmente estivesse escrito que nós não seríamos atingidos, a gente poderia andar pela tempestade tranquilamente. Mas não, existem em nós faculdades que Deus nos deu, justamente, está aqui no texto em destaque, justamente para que a gente modifique as circunstâncias da vida, justamente para que a gente trabalhe por nós mesmos. Olha o texto em destaque. Deus não lhe ortogou a razão e a inteligência para que ele as deixasse sem serventia, a vontade para não querer, a atividade para ficar inativo. Olha aqui as faculdades que a gente tem, né? Para que a gente não fique à mercê das circunstâncias da vida e nem pensando que tudo está pré-programado. Observando a nós mesmos, nós vemos que temos essas faculdades em nós que devem ser usadas para a resolução de problemas, para o progresso íntimo, não é? Para a superação de obstáculos, para conseguir bem-estar, para conseguir felicidade. E isso não causa desarmonia nas leis universais que regem o todo da criação. Bom, imaginemos o seguinte, né? Se nós mesmos podemos mudar circunstâncias em nossas vidas sem que com isso a gente cause desarmonia nas leis gerais da criação, imagine Deus. Se a gente pode, imagine Deus o quanto ele pode. É o supremo poder, é que é o criador de tudo. Então esse primeiro argumento
de que não adianta pedir porque as leis estão colocadas, as circunstâncias estão dadas, é um argumento que de quem não compreende profundamente a lei divina e o modo como Deus apresentou a vida para cada um de seus filhos. Claro que a gente tem responsabilidade sobre as nossas atitudes e que Deus coloca assim circunstâncias para nós que precisam ser enfrentadas por causa de atitudes que tivemos nessa vida ou em vidas anteriores. Mas isso não significa que se a gente elevar o pensamento a ele pedindo ajuda, pedindo força, pedindo coragem, pedindo abnegação, que Deus não vai conceder para a gente. Claro que vai. É aqui que se soma a justiça, a bondade de Deus. Vamos seguir o texto mais um pouquinho. Sendo livre o homem de agir num sentido ou noutro, seus atos lhe acarretam, e aos demais, consequências subordinadas ao que ele faz ou não, como a gente acabou de comentar, né? Há, pois, devidos à sua iniciativa, sucessos que forçosamente escapam à fatalidade e que não quebram a harmonia das leis universais, do mesmo modo que o avanço ou o atraso do ponteiro de um relógio não anula a lei do movimento sobre a qual se funda o mecanismo. Então, aqui as palavras de Kardec agora colocando aquilo que a gente já trabalhou um pouquinho, né? Se devido à nossa ação, à nossa iniciativa, a gente tem às vezes sucessos ou reveses que não quebram a. O reveses aqui é por minha conta, né? O texto do Evangelho diz sucessos, né? A gente tem sucessos que escapam à fatalidade, que não quebram a harmonia das leis universais. Ora, é porque Deus abriu para a gente essas possibilidades. Deus abre para nós, inclusive, por isso eu disse que não apenas sucessos, mas também equívocos, né? Também insucessos a gente pode cometer, porque Deus abriu para seus filhos a possibilidade de agirem de forma contrária às suas leis. Claro que isso traz consequências, né? E consequências que são desagradáveis para a gente são incômodas para nós. Mas Deus abriu essa possibilidade para nós, como também modo de progredirmos. Bom, se isso tudo não quebra a harmonia das leis universais, a gente pode ficar tranquilo em pedir para Deus aquilo que a gente achar que é justo de ser pedido, aquilo que nós acharmos que Ele pode nos conceder. E aqui que entra a força da nossa fé, que está lá naquele versículo que abre aqui o nosso estudo, né? Vamos relembrar um pouquinho? Olha aí, ó. Marcos. Seja o que for que peçais, crede, e concedido vos será. Então é aqui que entra essa questão da fé em pedirmos, porque a gente sabe que Deus pode conceder, que não há, por causa disso, nenhum tipo de quebra na lei. Assim como o avanço ou atraso do ponteiro de um relógio não anula a lei do movimento. Essa imagem que Allan Kardec usa aqui é uma imagem, uma analogia fantástica, né? Porque a gente imagina um relógio de ponteiros funcionando e a gente sabe que existe um princípio ali que causa um movimento do relógio, o movimento dos ponteiros. Tem uma bateria, se for um relógio a corda, né? Tem o princípio da mola ali no mecanismo que faz com que os ponteiros se movimentem. E olha só que interessante que Kardec coloca aqui, ele está dizendo o avanço ou o atraso, vou marcar aqui no texto para a gente ir. O avanço ou atraso do ponteiro do relógio não anula a lei do movimento. O que Kardec está querendo dizer com isso? Essa analogia é fantástica aqui no Evangelho, porque a gente deu corda, a gente colocou uma bateria, e não tem problema se a corda ou a bateria ficaram um pouquinho mais fracas e o relógio atrasou um pouquinho. Ou se elas estão um pouquinho mais fortes e o relógio adiantou um pouquinho, o ponteiro adiantou. Não tem problema. A lei do movimento continua valendo. Ele continua se movendo. E por que essa analogia é tão fantástica para conosco? Porque nós somos espíritos que têm só uma fatalidade, como lei de Deus posta para nós, só uma fatalidade. Nós seremos perfeitos. Isso é inevitável para nós. O nosso progresso é inevitável.
Portanto, a lei de movimento espiritual continua vigente para nós. Ela está valendo, independente das nossas atitudes. Essa lei é irrevogável. E se a gente se atrasar um pouquinho em nossos erros, a lei de movimento continua valendo. Se a gente se adiantar um pouquinho pedindo a Deus ajuda através de nossas preces, a lei do movimento continua valendo. Por isso que essa analogia é tão fantástica aqui. A lei principal não é quebrada por nossas atitudes, não é quebrada pela forma como o nosso livre-arbítrio trabalha. Essa explicação de Kardec é belíssima para nós. E a gente precisa interiorizar isso, para que a gente possa conversar com Deus sem nenhum tipo de complexo de culpa, sem nenhum tipo de complexo de que Deus quer nos prejudicar, de que Deus colocou o sofrimento para nós como algo irrevogável, como algo inevitável. Não, nada disso, né? Lembremos que a lei do movimento continua valendo e que Deus quer que nós sejamos ponteiros céleres de um relógio na busca pela nossa perfeição. Então, como é que ele não nos ajudaria nisso? É claro que ajuda. Então, esse primeiro argumento aqui está completamente desmontado em um parágrafo de explicação de Allan Kardec. Bom, vamos encerrar aqui o nosso estudo com essa frase final. Possível é, portanto, que Deus aceda a certos pedidos sem perturbar a imutabilidade das leis que regem o conjunto, subordinada sempre a essa anuência à sua vontade. Ponto. A vontade suprema é a dele. A vontade suprema é a vontade de Deus. Isso não perturba a imutabilidade das leis quando Deus põe a sua vontade para atender a prece de um filho desesperado. Então, essa última frase traz para a gente a conclusão do texto e desse primeiro parágrafo que desconstrói a ideia de que, por termos já leis pré-estabelecidas no universo, Deus não haja com bondade, Deus não ouça as nossas preces e Deus não nos conceda aquilo que a gente pede. Bom, então a gente vai encerrar o nosso estudo de hoje, lembrando que nessa primeira parte do estudo, desse item, né, do capítulo Pedi e obtereis, da eficácia da prece, nós aprendemos que podemos conversar com Deus para pedir a sua intervenção em nossas vidas. Podemos sim. Isso acontece porque Deus é soberanamente poderoso e porque seu poder está acima de qualquer outra coisa. Deus, nessa sua sabedoria, age por nós, para nós, conosco, sem alterar, sem alterar as leis que regem o conjunto da criação. Deus pode perfeitamente alterar alguma situação difícil para nós, sem que com isso comprometa a harmonia universal, sem comprometer suas leis. Por isso, podemos sempre lembrar que a doutrina espírita nos ensina que Deus é supremo poder e justiça, mas é também suprema bondade e amor. Então, que as nossas preces possam se lembrar disso e que a gente possa se sentir incentivado a trabalhar melhor as nossas orações, a estarmos mais frequentes nesse contato íntimo com Deus, porque o Pai Celestial está conosco e está por nós sempre. Muito bem, na nossa próxima semana, na semana seguinte, né, no nosso próximo estudo, nós estudaremos os itens, os finais aqui desse tópico do Evangelho segundo o Espiritismo, e a gente vai fazer o fechamento das ideias desse item eficácia da prece. Muito obrigado, queridos irmãos e irmãs, pela companhia em mais esse estudo. Obrigado pela força que vocês nos transmitem, né, ao estarem conosco. Fica assim o nosso desejo de que a semana seja uma semana abençoada. Um abraço fraterno e o convite para estarmos juntos mais uma vez no próximo estudo. Que assim seja e até logo mais.